Eu quero convidar você para sair da bolha nessa noite. Eu quero convidar você para sair. E eu não estou falando de sair da palavra de Deus. Não, estou convidando você, querido, para começar a anunciar esta palavra a todas as pessoas. Lembre-se que quem faz a obra no coração do homem é o Espírito Santo. Então nós não podemos escolher a quem anunciar. Seja cego, seja manco, seja aleijado, seja pobre, seja instruído, seja analfabeto, seja rico, seja pessoas de todas as classes sociais, de todo nível de conhecimento intelectual, de todas as raças, de todos os pensamentos políticos, todas as pessoas precisam ter a oportunidade de chegarem até a Cristo. Então, quando Jesus fala para aquele homem, ele diz assim: quando você for fazer um jantar, traga todas as pessoas. Não coloque um nível de pessoas que é aceitável e outro que não é. Todos eles devem ser convidados. E quando Jesus fala aquilo, né? Quando Jesus traz esta palavra, um dos que estavam com ele à mesa, lá no versículo 15, diz assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Felizes são aqueles que tiverem o privilégio de assentar-se à mesa de Deus. E então, neste momento, Jesus conta-lhes uma parábola. Conta-lhes um fato para mostrar-lhes como as pessoas reagem ao chamado de Deus. E é nesse ponto que nós concluiremos, né? Essas considerações que faremos daqui para frente já são as conclusões desse momento de Jesus ali com aquele homem. E ele conta o fato de um grande homem que fez uma grande ceia e convidou a muitas pessoas. E ele convidou as pessoas e diz assim: olha, se preparem, porque eu darei uma grande ceia e você está convidado. E no momento em que a ceia estiver pronta, eu vou mandar te chamar. E então, queridos, quando a ceia ficou pronta, aquele homem chamou o seu servo e disse: chame os meus convidados para a ceia. E ele chegou no primeiro convidado e disse assim: o meu senhor diz que está tudo preparado para a grande ceia. Mas aquele homem disse assim: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-me rogo-te que me hajas por escusado. Aquele homem tinha uma justificativa para não atender o chamado do grande rei, do homem que deu a grande ceia. Com este fato que Jesus narra aqui, ele ilustra como as pessoas reagem ao chamado de Deus. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o Senhor chama a todos os homens. O Senhor não discrimina os homens por eles serem ricos ou pobres, mas este homem aqui, ele rejeita o chamado de Deus por causa da sua incansável busca pelos bens financeiros. Pela sua incansável busca pelas riquezas materiais. É bem importante dizer que a riqueza não é pecado. Portanto, se você é rico, se você tem uma boa casa, se você tem um carro de luxo, se você tem uma vida confortável, graças a Deus por isso, querido, não há problema, não há pecado em ser rico. Mas o pecado é quando você vira escravo da sua riqueza, escravo do seu dinheiro. E aí você não tem mais tempo para Deus. Você não tem mais tempo para servir a Deus. Você nunca pode congregar. Você nunca pode tirar um tempo para participar de um momento de louvor a Deus, porque você tem que ganhar dinheiro. Você tem que suprir, né? Você tem que aumentar os seus investimentos. É claro que nós não estamos falando aqui, queridos, daqueles que trabalham para sustentar a sua casa, o pão da sua mesa. Não, nós estamos indo além disso. Nós estamos falando daqueles que abandonam a vida de comunhão com Deus, porque eles querem ganhar dinheiro. Eles não só estão dispostos a não ter tempo para mais nada que não seja o dinheiro, como estão dispostos a ganhar dinheiro a todo custo. E aí nós entramos por um caminho extremamente perigoso, porque existem meios de ganhar dinheiro que são
produtivos do ponto de vista de resultados, mas são desonestos, são incorretos. As pessoas agem de maneira incorreta e dizem assim, está dando certo, eu estou ganhando dinheiro. E então, por causa disso, eles viram as costas para Deus. Mas sabe o que o texto aqui nos mostra? Que as pessoas, muitas vezes, para alcançar sucesso financeiro, desprezam a chamada, desprezam a escolha de Deus, o convite de Deus para a sua vida. E o texto continua falando de um outro convidado, que recebe a palavra do rei e diz assim, eu não posso ir, porque eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E aqui nós encontramos uma segunda reação em relação ao chamado de Deus. Esta segunda reação está ligada a prioridades na nossa vida. Projetos pessoais. Todos nós temos projetos pessoais. Todos nós queremos prosperar aquilo que planejamos. Não se trata apenas de dinheiro, mas se trata de construir alguma coisa que nós queremos deixar para a nossa história. Então, construir uma casa para os nossos filhos, fazer uma faculdade, né? Prosperar em algum projeto que fazemos. E a Bíblia diz que o fazer projetos, né? O planejar, o projetar é do coração do homem. Então não é pecado você planejar, mas com certeza você não pode trocar o chamado de Deus pelos seus projetos pessoais. O Senhor deve ser o primeiro na sua vida. O Senhor deve ocupar o ponto mais importante. Além das questões financeiras, que são importantes para nós, o Senhor deve ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Então eu preciso cuidar bem do meu corpo, mas eu não posso cuidar do meu corpo, deixar de agradar a Deus. Eu preciso estudar, mas eu não posso, para me dar bem na minha faculdade, deixar de servir a Deus. Talvez eu possa restringir alguma coisa, mas dizer assim, não, a minha prioridade é estudar. Então agora eu não posso mais servir a Deus, eu não posso mais crer em Deus, eu não posso mais defender a palavra de Deus. Eu tenho uma única prioridade na minha vida, eu quero me tornar alguém instruído. Não é pecado buscar projetos pessoais, do coração do homem é fazer planos, mas lembre-se de uma coisa, dos lábios do Senhor vem a resposta para os nossos projetos. Está lá no capítulo 16 de Provérbios. Portanto, querido, ajuste as suas prioridades. Coloque Deus como primeiro lugar na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor Jesus, no sermão inicial do seu ministério, ele diz isto. Ele diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem bênçãos para acrescentar na sua vida. E aqui nós temos um terceiro convidado, que diz assim, eu casei e não posso ir. É importante lembrar aqui que ele já havia se casado, né? Então ele estava em um período de início de vida conjugal. E na cultura judaica, aquele primeiro ano do casamento, o indivíduo ele tinha direito a não se apresentar para uma guerra, ele tinha alguns privilégios, porque ele estava iniciando a sua convivência. Mas a primeira coisa que eu observo nisto aqui é que nós não podemos colocar a nossa família como impedimento para servir a Deus. Nós não podemos colocar os nossos familiares como impedimento para servir a Deus. Muito pelo contrário, nós devemos trazer os nossos familiares para juntos servirmos a Deus.
Nós devemos convidar os nossos familiares, convidar a esposa, convidar o esposo, convidar os filhos, convidar os parentes para juntos servirmos ao Senhor. E eu espero sinceramente que você não esteja vivendo isso, né? Mas nós temos um texto bíblico onde Jesus diz que muitas vezes, para alguém servir a Ele, ele precisa negar pai e mãe. E nesse caso não é negar a importância deles, mas é colocá-los no mesmo nível do amor ao próximo e não no nível do amor a Deus. Eu casei, eu não posso ir. A nossa família nunca pode ser impedimento para servirmos a Deus. Os nossos amigos não podem ser impedimento para servirmos a Deus. Ao contrário disso, nós devemos trazê-los juntos para servir a Deus. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui é que esse texto mostra que tem muita gente que quer servir a Deus, mas que tem coisas mais urgentes para fazer. Eu vou servir a Deus, mas eu estou muito jovem. Eu vou servir a Cristo, mas estou muito jovem. Então, primeiro eu vou curtir a vida. Primeiro eu vou fazer as viagens que eu quero fazer. Eu vou curtir um pouco. Eu vou aproveitar um pouco. Aí depois, né, eu vou servir a Deus. Eu preciso primeiro fazer coisas que talvez eu não poderia fazer servindo a Deus. E aí nós colocamos, nós reconhecemos a importância do convite, mas falamos assim: olha, eu tenho coisas mais urgentes. Deixe para uma outra oportunidade. E as oportunidades vão passando, vão passando, vão passando, e o tempo vai passando e você não serve a Deus. E talvez quando chegar no fim da sua vida, talvez seja tarde demais. É bem importante deixar muito claro que a palavra de Deus nos ensina em relação à nossa escolha por servir a Deus. Essa escolha precisa ser feita em vida. Não espere a morte bater na sua porta. Talvez você não tenha uma outra oportunidade. Pastor, mas quando eu estiver velho, talvez você vai chegar à velhice e vai lamentar que você não pôde fazer tanta coisa que você poderia ter feito para Deus. Então, para você nesta noite, fica esta palavra. Fica esta palavra para o seu coração. Que você coloque como prioridade servir a Deus. Como você está reagindo ao chamado de Deus na sua vida? E quando eu falo chamado aqui, eu falo do chamado de Deus para a salvação. Quando o Senhor Jesus te convida, quando você ouve a palavra de Deus, como você reage? Eu não posso ser crente agora porque primeiro eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não posso, porque eu estou no meio de tantos projetos, eu não posso interromper a minha vida para ser crente, para servir a Deus. Eu tenho coisas mais urgentes para fazer. É até muito legal servir a Deus, mas eu tenho coisas mais urgentes. Cuidado, porque nós não somos senhor do tempo da nossa vida. O tempo não está no nosso domínio, está no domínio de Deus. Nós vamos encontrar um texto em que Jesus fala de um homem que plantou uma grande plantação, um homem que plantou uma grande roça, por assim dizer, e colheu muita produção. A sua colheita foi abundante e ele aumentou o seu celeiro, ele aumentou o local de guardar tantos alimentos. E precisou aumentar muito porque a produção foi maravilhosa. E então, depois que ele colheu tudo, e ele armazenou tudo, toda aquela riqueza, todos aqueles bens, ele fala assim para a sua alma: alma, sobeja-te, curta bastante, porque você tem bens e riquezas para muitos anos. E aí Jesus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E tudo isso que você preparou aí vai ficar para quem? Tudo isso que você tem preparado, para quem será? Se nesta noite o Senhor pedir contas da sua alma, você está preparado para apresentar-se ao Senhor? Você precisa pensar nisso.
Você precisa começar a pensar com muita seriedade nisso. Talvez você até já esteja servindo a Deus, mas talvez não se sinta preparado, comece a pensar nisso. Portanto, querido, fique com Deus, tenha uma noite abençoada, né? Que você tenha a bênção do Senhor sempre com grande proporção na sua vida. Eu desejo uma noite muito feliz para você. Fique com Deus, que a bênção do Senhor seja contigo.